Olá, estamos de volta. Esta é a terceira videoaula do curso O Líder Espiritual Emocionalmente Saudável. O tema dessa aula é Andando com o Tanque Vazio, inspirada no livro de Wayne Cordeiro. O autor, pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, conta sobre o período de grande esgotamento emocional que viveu, a ponto de querer desistir do ministério e da própria vida. Contudo, encontrou meios de superar e retornar à sua vida e continuar um frutífero ministério. Quando ouço a expressão tanque vazio, não tem como não me lembrar da época de escassez financeira em que eu andava com o tanque do carro sempre na reserva. Vivemos tempos de aridez e sequidão em nossos dias. Sequidão moral, política, econômica, emocional e sequidão espiritual. E escassez de esperança. Quantas perdas de pessoas queridas nesse período de pandemia, lutos não elaborados, perdas econômicas, distanciamento de filhos e netos, o medo de perder a saúde e a própria vida, sentimentos de impotência para lidar com todas essas questões e encontrar soluções. Mesmo pessoas ilustres da Bíblia e na história da humanidade, consideradas heróis da fé, também passaram pela experiência de sequidão, de aridez. Experimentaram o que é andar com o tanque vazio. Tempos como esses nos deixa sem ânimo para nada. Ficamos tristes e melancólicos. Começamos a pensar que Deus não nos ama mais ou que talvez nem exista. Uma das graves consequências de andarmos com o tanque emocional e espiritual vazio é a síndrome de burnout, quando perdemos a potência de vida, perdemos a energia, quando o fogo da vida se apaga. Burnout é a doença causada pelo excesso de atividades, falta de exercício físico, por oscilações emocionais. Realidade que afeta não só os profissionais do mundo corporativo, mas também a todos os que lidam com pessoas, especialmente pastores e líderes religiosos. Muitos profissionais gastam tempo demais no trabalho e, consequentemente, não passam o tempo de qualidade suficiente com seus cônjuges, familiares, amigos, para nutrir os relacionamentos de amizade e companheirismo. Pois bem, quantos maridos e esposas de líderes não têm amigos próximos? Quantas esposas ou maridos de líderes da igreja descobriram que ter seus cônjuges envolvidos na liderança da igreja tem sido um risco para os seus casamentos? Muitos acreditam que ser crente nos dá superpoderes e pensam que, por exercerem liderança espiritual, estão protegidos de qualquer ataque. A igreja, que deveria ser um elemento de união, por falta de sabedoria e habilidade no cuidado com a saúde emocional e com a família, acaba se tornando causa de separações conjugais e desajustes familiares, prejudicando assim a igreja e a sua liderança espiritual. De modo geral, os crentes vivem sob o peso de uma cobrança tirânica de serem perfeitos. Especialmente líderes religiosos que vivem o tempo todo com medo daquilo que as pessoas vão pensar ou dizer deles, se deixarem transparecer suas fraquezas e imperfeições humanas. Têm medo de comprometer sua reputação como líderes espirituais e virem a ser desacreditados pelas pessoas sob sua liderança. Pensam, será que ainda vão acreditar em mim se descobrirem meus defeitos? Será que eu ainda terei autoridade e serei um líder respeitado? Antes que cheguemos a extremos de fraqueza emocional, precisamos encarar a doença como se deve. Devemos buscar tempo e lugar para nos isolarmos e obter um descanso, buscando a Deus através de disciplinas espirituais. Isto será extremamente necessário se você realmente deseja sair desse emaranhado de situações nas quais nos envolvemos em nosso dia a dia. A depressão, segundo o Cordeiro, é a prima maligna do burnout, quando o fogo da vida se apaga completamente. É isso que temos chamado de esgotamento espiritual provocado por emoções doentias.
Muitas pessoas, inclusive crentes e líderes religiosos, tiveram problemas com depressão e conseguiram vencê-la através da graça de Deus. Pois, como diz Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando lançamos nossas ansiedades e medos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e nos submetemos sob as poderosas mãos de Deus, nos tornamos as pessoas mais saudáveis e melhor habilitadas para ser usadas pelo Altíssimo. Assim, podemos fazer grande diferença no ambiente em que estamos inseridos. A depressão é considerada por muitos estudiosos como a doença do século. Contudo, os estudiosos têm identificado uma nova síndrome na atualidade, a síndrome do definhamento. Mas o que é definhamento? Não é exatamente como a depressão clinicamente diagnosticada pelos médicos. Definhamento é aquela sensação de estagnação, de vazio, quando a vida parece estar num marasmo, embaçada, sem sentido. E isto ficou muito evidente nesse período de pandemia. Temos sentido a falta de afeto, dos contatos e de relacionamentos afetivos. Não temos compartilhado o afeto com o outro. O tempo de isolamento dentro de casa parece nos fazer acostumar e já não temos mais vontade de retornar à vida. Muitos, em nossos dias, estão com suas reservas de esperança se esgotando. Nosso desejo, com esse curso, é ajudar você a se tornar um líder espiritual emocionalmente saudável. Com esta aula, espero poder inspirar e motivar você a encher o seu tanque emocional e espiritual e a renovar a sua paixão pela vida e por seu ministério como um líder espiritual da igreja. Diferente dos carros movidos a gasolina, nós, mesmo com o nosso tanque emocional na reserva e muitas vezes vazio, insistimos em continuar andando até que as nossas últimas energias cheguem ao esgotamento completo. Ou por não percebermos, ou por teimosamente acharmos uma perda de tempo, parar para fazer a revisão no carro. Não calibramos os pneus, não revisamos os faróis, tudo por conta da pressa em sair de viagem ou pela ansiedade de chegar logo ao destino. Mesmo ouvindo alguns ruídos no motor e o marcador do combustível perto do zero, seguimos viagem. Andamos mais alguns quilômetros sem abastecer por acharmos que o combustível da reserva vai dar para chegar. Quem nunca deixou de abastecer num determinado posto da estrada e depois ficou ansioso, agoniado, com medo de o combustível não dar para chegar até o próximo posto? Quem nunca? Desligamos o ar-condicionado, diminuímos a velocidade, deixamos perigosamente a marcha no ponto morto, oramos fervorosamente, desespero total. Só mesmo quando as peças do carro começam a se soltar, os parafusos, os pinos, as porcas, as arruelas se soltam e tudo cai e o carro para. Só então somos parados pelo carro. Só aí vamos ver o que fazer. E em muitos casos, pode ser tarde demais. Para muitos, o destino é o hospital. O processo de recuperar as forças e as energias, abastecendo o tanque, nos leva a situações extremas e às fases cruciais em nossa vida. Enquanto não reconhecemos que algo está errado e não identificamos o problema, não conseguiremos sair em busca das soluções. E, portanto, não encontramos os caminhos para as nossas respostas. O modo como vemos o problema é que pode ser o nosso problema. Pior é quando achamos que não há problema e seguimos tocando a vida até o esgotamento pleno. Charles Spurgeon disse que saber ou conhecer a respeito de algo não significa sabedoria. Muitos sabem o que fazer, mas apesar disso, agem como tolos. Só quando sabemos o que fazer e aplicamos adequadamente o conhecimento adquirido, isso é a sabedoria. Mas sabedoria é o que tem faltado para muitos de nós. Nós não nos apropriamos da promessa bíblica que diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem questionar,
ou querer saber por quê. Nossa alma é como uma bateria de celular que descarrega energia enquanto usamos. E toda vez que você faz alguma atividade que exige mais esforço, essa bateria consome mais energia ainda. Por isso, nossa alma precisa de manutenção permanente. Assim como a bateria precisa ser recarregada regularmente, nossa alma é como essa bateria emocional interior. Todos nós temos um reservatório. Algumas pessoas têm um reservatório maior que outras, mas sempre será um reservatório para emergências, indicando que o combustível está acabando. O grande problema é que muitos só vivem na reserva, como se a vida fosse uma emergência o tempo todo. Há muitas coisas que nos drenam, outras enchem o nosso tanque. Algumas atividades drenam mais que enchem, outras enchem mais do que drenam. É preciso ter sabedoria para equilibrar. Convido você a fazer aí uma lista do maior número de coisas que contribuem para você encher o seu tanque ou para manter o seu tanque cheio e as suas baterias em dias. De que modo podemos recarregar nossa bateria emocional? Pense nisso, fique atento e preste atenção ao que mais enche o seu tanque. Faça uma lista de atividades que lhe dão maior prazer e revigoram a sua alma. Anote aí aquelas que te esgotam mais energia. Quanto mais nos ocuparmos de tarefas que outros atribuem a nós, ou que nós mesmos vamos assumindo sem considerar as nossas possibilidades e limites, descuidamos de proteger nossas emoções. Assim, temos menos tempo para atividades que reabastecem a bateria de nossa alma. Observe as luzes de advertência. Todas as atividades e áreas da vida geram estresse. Algumas mais, outras menos, mas todas sugam um pouco de nossas energias. A vida, nessa sociedade tecnológica, tem se tornado cada vez mais acelerada. Nossos desafios pessoais e familiares, bem como os desafios profissionais, são cada vez mais estressantes. Precisamos cada vez mais buscar ambientes de paz, tranquilidade, conforto, situações que só podem ser encontradas em ambientes e coisas simples, que geram alegria, que energizam e revigoram a nossa alma. Fique atento às luzes de alerta, aquela luzinha vermelha do painel avisando que o combustível está acabando e que o seu tanque emocional está ficando vazio. É impossível evitar completamente as coisas que drenam as nossas energias. Às vezes, até pode parecer que está tudo bem, até que você percebe que está tendo dificuldades para fazer escolhas e para tomar decisões. Aí você começa a fugir e tenta escapar das situações e tarefas, de prazos que os outros estabelecem para nós. Pessoas e equipes procrastinadoras que nunca concluem as tarefas, essas tendem a nos deixar com o tanque vazio. Quanto mais a gente se ocupa com tarefas não produtivas e que não nos dão prazer, menos tempo temos para atividades que nos reabastecem. Se você é daqueles que começa e não termina, que deixa as coisas para depois, veja se não são exatamente essas coisas que te aborrecem as que mais esvaziam o seu tanque. Você consegue perceber que o fato de não estar conseguindo lidar com certas coisas e que te faz ir empurrando e adiando são as que te esgotam as energias? Veja algumas dicas para encher o seu tanque emocional e espiritual. Além da importância do lazer, da prática de esportes, atividades físicas, uma boa alimentação, sono regular, descanso, não podemos nos descuidar do cultivo de nossa espiritualidade também. Nós vamos insistir nisso, pois até mesmo os profissionais de saúde orientam sobre o valor de práticas de espiritualidade e a meditação para melhorar a nossa saúde mental, física e especialmente as relacionadas ao sistema imunológico e cardíaco. Fica a dica. Se você ainda não viu, eu gravei um vídeo e postei no meu canal do YouTube uma videoaula sobre como fazer uma devocional significativa para ouvir a voz de Deus e saber a vontade dele para a nossa vida. Dá uma conferida. A prática devocional diária é tão importante
como fazer nossa higiene pessoal e nos alimentar diariamente para nos manter de pé e prontos para encarar o trabalho de cada dia. Lembre-se que este curso é sobre o líder espiritual emocionalmente saudável. Portanto, não podemos nos iludir, nem nos esquecer de que uma liderança eficaz passa por tudo isso. Nós somos o que fazemos. Aquilo que fazemos revela quem somos. E quem eu sou está inseparavelmente ligado àquilo que eu faço. Você sabe quem você é? Administre bem suas energias e fique atento ao seu ritmo de trabalho, àquilo que te esgota e àquilo que te enche o tanque. Disse que o que faz a música ser música são as pausas. Podemos destacar também a importância do ritmo e do compasso. Para que a nossa vida possa soar como uma música harmoniosa e agradável, é preciso preservar as pausas, assim como o ritmo e o compasso da vida. Assim é também com as nossas margens, as margens de um livro, que sem elas não poderíamos ler nem compreender o texto. E assim, a narrativa e a leitura de nossa história de vida se torna mais fácil e agradável quando temos margens e espaços para o fôlego. Há alguns anos, li o livro Se Eu Soubesse há 25 anos atrás, de Richard Adler. O autor busca responder a seguinte pergunta: o que você sabe hoje e que gostaria de ter sabido há 25 anos atrás? As respostas de presidentes e diretores bem-sucedidos nos levam a pensar sobre como temos orientado nossas vidas. Outro livro precioso é Se Eu Começasse o Meu Ministério Novamente, de John Drescher. Dizia ele que daria ênfase a outras coisas se tivesse iniciado o seu ministério novamente. Coisas que ele gostaria que alguém tivesse compartilhado com ele quando ele começou. A verdade é que, à medida em que nós vamos envelhecendo com sabedoria, priorizamos um estilo de vida mais simples, fazendo menos, porém melhor. Você se lembra qual foi o ímpeto que te motivou no início e qual é o objetivo que atualmente guia o seu ministério na igreja? Somos encorajados a um piedoso retorno aos princípios básicos do Evangelho. Cultivar uma vida espiritual, a leitura das Escrituras, a capacitação do Espírito Santo, a oração é vital para a formação de líderes que pretendem continuar servindo na liderança da igreja. O desenvolvimento da maturidade cristã para uma liderança emocionalmente saudável nos desafia a considerar a importância de contarmos com a ajuda de outros. Há muito se diz que os mentores nos ajudam a ser mais assertivos nas escolhas e nas nossas decisões. Aqueles que têm mentores, segundo o coração de Deus, erram menos e abreviam o tempo para alcançar os seus objetivos. Encorajo você a buscar um discipulador para alcançar sua maturidade cristã e um mentor ministerial que possa te ajudar em outras áreas da vida. O que você faria de diferente se começasse tudo de novo? Creio que nossas prioridades seriam outras e nossa forma de fazer as coisas seriam bem diferentes se tivéssemos mentores e priorizássemos os princípios básicos do Evangelho. Quero deixar aqui uma espécie de painel com alguns indicadores que possam nos mostrar medidas de aspectos vitais para que tenhamos saúde emocional e espiritual, a fim de que o nosso ministério seja bem-sucedido. Avalie e dê uma nota de 0 a 10 para cada área e veja como está a qualidade da saúde emocional e espiritual em sua vida. Primeiro, espiritualidade. Vida de fé, cultivo da meditação, prática de uma devocional bíblica. E a vida conjugal, como está? Como está a sua intimidade emocional com seu cônjuge? A intimidade espiritual, intelectual, o lazer no seu relacionamento com seu cônjuge? E a vida familiar? Como você avalia a qualidade de suas relações familiares com seus filhos e irmãos? E a vida administrativa? Qual o nível da saúde dos seus negócios, do trabalho profissional? E a vida no mundo, no ambiente virtual? Como tem sido o uso e o tempo do computador, do celular, da internet ou das mídias sociais?
Como você avalia sua vida ministerial? Como você equaliza o tempo entre vida profissional, familiar e o ministério na igreja? O quanto você se prepara para o desempenho do seu ministério e consegue fazer com alegria e leveza, sem perder a qualidade do seu serviço ministerial? E a sua vida financeira? Como você lida com o dinheiro, com suas finanças pessoais e familiares? Eu sugiro que você faça o meu curso Sabedoria Financeira à Luz do Evangelho. Pense também na sua vida social, com seus amigos de fora da igreja, de dentro da igreja, bem como com sua família. E a sua saúde física, como está? Alimentação, sono, lazer, atividades físicas. O crescimento genuíno e saudável e equilibrado só é encontrado quando tratamos tudo isso com honestidade, com equilíbrio. Cuidado com as tentações sedutoras. Você já reparou que algumas vezes nos distraímos com coisas que antes não eram tão sedutoras? Em meio às pressões da vida, se não houver válvulas de escape suficientes e apropriadas, ficaremos suscetíveis a coisas e atividades impróprias. Nem sempre são as coisas pecaminosas, mas que deturpam os nossos propósitos e prioridades. Coisas que nos roubam das pessoas queridas e nos levam, nos desviando de nossos alvos e de nossos objetivos maiores. Como numa dieta alimentar, cuidar da saúde emocional e de nossa espiritualidade é fundamental e isso deve ser feito diariamente, de forma correta e balanceada. No exemplo da tentação de Jesus, logo após o seu longo período de jejum, Jesus teve fome. E foi exatamente nesse momento de fome e vulnerabilidade humana que o diabo aproveitou para tentá-lo. Nosso adversário e arqui-inimigo fica de olho, como um leão faminto ou um franco atirador à espreita, buscando o momento de nos abater. Algumas dicas para reabastecer o seu tanque emocional e espiritual. Anote aí. Não se descuide das visitas regulares aos seus médicos. Há questões orgânicas, psíquicas, químicas e hormonais que só os médicos estão autorizados a te orientar. Atividades de trabalho mais prazerosas. Mesmo tendo que trabalhar e produzir, um trabalho que você goste e tenha prazer em fazer drena menos energia e ainda te dá mais suporte para manter suas reservas. Esportes, atividades físicas, hobbies, especialmente aquelas atividades que possa praticar na companhia de seus amigos, jogos coletivos, viagens, ainda que rápidas ou curtas, mesmo viagens econômicas, leituras e músicas de sua preferência, meditações, contemplação, contemplar as coisas simples da vida, as coisas belas da natureza que Deus criou. Bem, concluindo, como vimos, manter o nosso tanque emocional cheio é de extrema relevância para que qualquer pessoa, especialmente para líderes espirituais com responsabilidades ministeriais na igreja. Nas próximas aulas, veremos como a saúde emocional pode afetar nossos relacionamentos com as outras pessoas e, consequentemente, dificultam os processos de liderança. A minha oração é que Deus te ajude e te dê sabedoria para discernir aquilo que esvazia o seu tanque e a buscar aquelas atividades que mais colaboram para que o seu tanque emocional permaneça cheio. A gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço, Deus te abençoe.